Olá, minhas irmãs, meus irmãos de caminhada, sejam bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Celuz. Eu sou o Padrinho Sérgio, da Casa Espírita Celuz de Umbanda. Então estamos aí para dar continuidade e finalizarmos, o nosso último vídeo desse papo reto sobre sacrifício animal para fins religiosos. De novo esse assunto? Bem, hoje estamos aí completando o nosso 7º vídeo. A nossa intenção é encerrar todas as nossas considerações, argumentos e ponderações e reflexões sobre esse assunto. Realmente é um estudo, os nossos vídeos são praticamente estudos muito profundos e também quando a gente fala que a gente quer encerrar esse assunto dentro desse vídeo, desses 7 vídeos que a gente veio fazendo sobre o sacrifício animal, a gente não está falando no sentido de bater o martelo ou dizer uma verdade, mas realmente de deixar aí, trazer à luz todas as nossas ponderações, reflexões e argumentos que a gente tem trabalhado conscientemente para poder fazer esses vídeos. E a gente quer começar esse vídeo falando daquela questão de que realmente nós como bandistas, religiosos e mais além do que isso, nós como seres humanos, a gente precisa mais do que defender as nossas pequenas visões como verdades, a gente quer antes e em conjunto com todos vocês, irmãos e irmãs umbandistas, buscar essas verdades que são de Olorum, de Olodumaré, a própria compreensão, a vivência da luz da lei divina. Tudo isso, assim, primordialmente, por meio da nossa fé, do amor, da caridade, que são lemas da nossa Umbanda. A gente não está aqui combatendo os umbandistas que ainda fazem o sacrifício animal. Essa não é a nossa intenção. A gente está aqui realmente tentando gerar um conhecimento mais crítico, mais fundamentado sobre o sagrado, sobre a nossa Umbanda e sobre a nossa própria espiritualidade. Então é um convite, é um pedido que a gente faz a todos vocês que se permitam, pelo menos, a ponderar o que a gente vem dizendo em todos esses vídeos, em todos os nossos vídeos do nosso canal Luz, Lei Divina, Celuz, como também do Papo Reto, enfim, as diversas séries que a gente vem criando aqui no nosso canal. E também a gente está disposto a fazer o mesmo, né? A gente não só quer que vocês ponderem os nossos argumentos, nós também estamos dispostos a ponderar e refletir sobre os argumentos de vocês. Bem, nossa intenção ela é de verdade criar esse canal de reflexão, um canal de consciência, um canal assim, onde a gente possa dialogar conjunto com todos os umbandistas, sem exceção. Né? E que esses umbandistas, obviamente, espero que estejam todos abertos a esse exercício de pensar a própria essência da nossa religiosidade, dos nossos ritos e também do que nós chamamos de sagrado. Então, enfim, para deixar bem claro aqui, nós não queremos briga e nem disputas. A Umbanda, ela não tem dono e nós, como bons umbandistas, estamos conscientes disso. Nós queremos buscar essa verdade, nós queremos buscar o sagrado, nós queremos compreender os orixás, nos sintonizar cada vez mais profundamente com os orixás e compreender tudo isso e nos tornar pessoas, né, ou religiosos cada vez melhores. E é interessante a gente dizer também que a verdade, ela, quanto mais questionada, ela mais cresce, então ela mais fortalece e ela se mostra para cada um de nós. Já as inverdades ou as ilusões que a gente vê gerando aí ao longo das nossas vivências, essas inverdades elas não gostam muito do diálogo, né? Elas detestam ser contestadas, elas não admitem serem questionadas, porque na verdade isso pode significar o fim dessas inverdades. Então pensem nisso com carinho aí, com respeito. Por isso que é dito também que a verdade ela traz um centramento, já as inverdades elas geram medo, revolta, opressão, né? Então a energia das inverdades elas são energias de desespero, né? Que tem muito essa questão da raiva. E é exatamente assim que essas inverdades conseguem se manter aí, porque mantém as pessoas, a humanidade, enfim, alguns religiosos, alguns sacerdotes, sobre essas amarras, né, dessa ilusão de não poder ser questionado, de não poder ser contestado, de não poder dialogar sobre um assunto. Então se fecha para todas as formas de qualquer tipo de movimento que possam existir. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui do vídeo anterior, como a gente sempre tem feito. A gente tratou do 6º recorte, que dizia a respeito daquelas pessoas que não aceitam sacrifício, mas comem carne e querem hipocrisia, né? E que esse discurso, na verdade, a gente percebe que ele visa mais tirar a atenção do ato do sacrifício em si, do que propriamente justificar esse ato com argumentos sólidos. Então, ou seja, vamos colocar a atenção nos outros. E também essa questão de que as pessoas que são a favor do sacrifício animal, além de tentar tirar o foco de si mesmo e do próprio argumento ou fundamento do sacrifício animal, eles querem ficar em paz, né? Eles dizem que querem ficar em paz, mas por outro lado também não deixam
os outros seres em paz. Nesse caso a gente está falando bem especificamente aí dos bichos, né? Então a gente querer paz, a gente querer respeito pela nossa vida, pelas nossas vontades, a nossa, não só a nossa, nosso direito natural de viver, mas de mais além do que isso, de ter uma boa vida, ou seja, de viver com dignidade, mas quando se trata da vida de um animal, não. Ele não merece essa dignidade, ele não merece esse respeito, e assim a gente pode se sentir dono da vida dele. E aí também aquela questão de que muitos dos que são a favor do sacrifício falam que a crueldade acontece mesmo nos matadouros. Mas aí a gente trouxe também essa questão de que existem muitos centros que agem com crueldade, que desprezam o animal, desprezam a vida do animal, e mesmo assim, essas mesmas pessoas que falam que a crueldade está no matadouro, eles não cuidam ou eles não se importam com essas crueldades que acontecem nos próprios terreiros, aí, que se dizem serem de Umbanda, né? Então, em muitos terreiros também nós percebemos que bichos que não são utilizados para alimentação, eles também são sacrificados, e do mesmo modo parece que as pessoas não estão se importando, nem com a morte, nem também com o sofrimento desses bichos. Ou seja, a gente poderia resumir toda essa ópera aí, vamos dizer assim, de forma de que as pessoas não estão se importando com a sua própria religião. Então eu quero que não entrem na minha casa, mas o que fazem nas outras casas, mesmo em nome da religião que eu digo que é minha, que eu tenho um amor, que eu tenho um cuidado sobre ela, eu não quero ter responsabilidade nenhuma sobre isso. E na verdade a gente pode sim dizer, e todos nós sabemos, não vamos ser hipócritas, como muitas vezes nós somos chamados a atenção com relação a comer carne, que tem muita gente dentro da religião de Umbanda fazendo verdadeiras matanças, e daí também nós nos posicionamos nesse vídeo anterior com o nosso sentimento de responsabilidade, não só pelo que é dito ou praticado dentro da nossa religião de Umbanda, porque também se a gente não cuidar da nossa religião, então quem fará isso, mas também pelo que é feito com os animais e com as vidas do animal. Aí falamos dessa questão de que se toca em mim, na minha vida, na minha fé, no meu terreiro, aí eu me importo. Mas se não me toca diretamente, então também eu não dou a mínima. E aí a gente até falou, é por isso que o mundo está do jeito que está. E é por isso que a nossa Umbanda está do jeito que está, sofrendo tantos preconceitos, e muitas vezes não são preconceitos infundados nesse sentido de que algumas pessoas que não são umbandistas estão vendo como alguns umbandistas estão vivendo essa religiosidade, neste aspecto. Aí nós falamos também que muitas pessoas não querem a justiça pela justiça em si, mas apenas quando ela convém, e que isso não é a verdadeira justiça. Daí a gente foi para o 7º recorte, falando dos problemas kármicos gerados, né, para as pessoas que se utilizam do sacrifício animal. Então muitos umbandistas também que se utilizam de plantas de poder, exatamente para entrar em contato com a natureza, para acessar as sabedorias impressas nas naturezas, que também são os sítios energéticos aí do nosso pai Oxóssi, do nosso pai Ossan, e mesmo assim esses umbandistas continuam tirando a vida de animais devido aos seus interesses, né? Seja para matança para comilança, e aí nesses casos também que são menos corriqueiros aí do sacrifício animal. E por fim a gente falou que o verdadeiro sacrifício ele deveria ser da própria vida, da nossa própria vida para os orixás, de oferecer a nossa vida, a nossa existência, as nossas buscas, as nossas manifestações para os orixás. É por meio da vida que todos os nossos direitos, a nossa evolução e tudo mais se processam. Então não há nem que falar em retirar a vida. Então quando a gente fala de verdadeiro sacrifício, deveria nós darmos a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas atitudes em torno do que é sagrado, do que é bem, do que é bom, do que é belo, do que é justo, para todos e não só para nós. E muito menos também da gente sacrificar uma vida animal. Que na verdade essa questão do sacrifício, de nos sacrificarmos em nome da Umbanda ou dos orixás, seria na verdade o sacro ofício de Umbanda, ou então o ofício sagrado de nos entregar a essas forças divinas, em plena harmonia com todos os seres e todas as criaturas, que toca a questão da religiosidade pela vida e não pela morte. Bem, esse foi aí um resumo do vídeo anterior. Vamos fazer aqui uma pequena observação, antes da gente adentrar nos novos argumentos. Eu queria, na verdade, fazer algumas perguntas. O divino, ele está dentro de você ou ele está fora de você? Porque uma coisa é a gente dizer que as manifestações, as criações do divino, elas estão fora. A natureza, os animais, os outros seres humanos inclusive. Mas existe uma conexão profunda e essência, é isso que a nossa tomada de consciência nos chama a atenção, inclusive principalmente a nossa religiosidade. Mas vocês entenderam bem essa questão, né? O divino está dentro ou ele está fora? E por que eu estou perguntando isso? Porque a questão do sacrifício animal, ele passa
por essa ideia de que o divino ele está fora, ele está apartado da gente, ele está nos pedindo algo material, inclusive, para que possa agir em nossa vida. Para aqueles que falam que o sacrifício animal não é para os orixás, mas é para a própria pessoa. Então é como se os orixás fossem utilizar alguma coisa daquilo para a própria pessoa, o axé, vamos dizer aqui, né? Então, vocês percebem o que eu quero dizer com essa pergunta retórica aqui? Pensem bem sobre isso e façam aí seus comentários, vamos interagindo e construindo aí um pensamento. Vamos construir juntos um conhecimento mais crítico, mais coerente e mais consciente da nossa religiosidade. Realmente eu gostaria de saber de cada um de vocês se vocês compreendem esse divino fora ou esse divino dentro, e se realmente essa questão do sacrifício animal ele não passa por essa ideia de que o divino está fora me pedindo ou me cobrando alguma coisa. Outras questões que a gente quer, já começando aqui, uns novos pensamentos dentro desse nosso último vídeo. Perguntinhas para a gente despertar um pouquinho o nosso senso crítico. Você acredita na evolução? E que todos os seres realmente estão em evolução? Se sim, eu te pergunto, por que você continua tirando a oportunidade tão evolutiva e experienciativa de um animal? Aí você acha que, na verdade, que Olodumare criou os bichos só para você comer ou só para você se utilizar da vida deles? Nunca parou para pensar que o propósito da vida de um animal diz respeito a ele mesmo, né? A sua experiência, a sua própria evolução, o seu papel na natureza, ou seja, o animal vivo, e não simplesmente a vida do animal para servir de comida ou servir aos interesses ou caprichos humanos. Você já pensou? Parou para pensar nisso? Por que eu estou fazendo também esses questionamentos aqui? Porque se você não concorda que todos os seres estão em evolução e que os animais também têm o direito à vida para eles mesmos, por eles mesmos, existe um papel primordial dos animais na própria natureza, então eu diria que essa conversa ela deveria parar por aqui mesmo, porque a gente nem deveria entrar em outros argumentos e nem usar os argumentos que nós já consideramos aqui ao longo dos vídeos. Do mesmo jeito assim que a gente não vai conversar sobre fé, sobre religião, sobre espiritualidade com alguém materialista, com alguém que é cético, que não acredita em qualquer traço da espiritualidade, também não vale a pena a gente conversar com uma pessoa que não acredita na evolução, que não acredita nos karmas, que não acredita na reencarnação, que não acredita que nós somos responsáveis pelos que nós fazemos. Não adianta querer conversar com essa pessoa sobre essa questão do sacrifício animal. Mas aí a gente traz para o contexto de que nós pressupomos que vocês que estão acompanhando esses vídeos e que estão buscando entender um pouquinho mais sobre o sacrifício animal, realmente a sua resposta é sim, que vocês acreditam em todas essas leis e na lei da evolução. Então aí eu pergunto para vocês, já que vocês acreditam, como é que pode haver então essa evolução se você não se permitir questionar, se você não se permitir mudar, transformar, pensar diferente, refletir? Entende que a lei da evolução pressupõe mudanças, ou a lei da mudança, porque nada que é estático, tudo está em pleno movimento, ela pressupõe a evolução, uma coisa está intrinsecamente conectada à outra. Concorda? Se a gente não viesse mudando a nossa forma de ver, de enxergar, de viver, de construir o mundo, a nossa própria religiosidade, o nosso próprio caminho espiritual, nós estaríamos até hoje vivendo lá em cavernas, fazendo tudo do mesmo jeitinho, porque se a gente não fosse permitir mudanças, então muitas coisas foram mudadas na nossa sociedade. Inclusive eu lembro aqui que quando é a mesma coisa, os ciclos vão se repetindo. Quando a energia elétrica ela foi inventada, foi descoberta, enfim, começaram a colocar fios, postes e tudo mais, existe uma parte da população negacionista, eu acho que é muito oportuno usar essa palavra, que falava que iam morrer de choque elétrico, porque essas pessoas elas não estavam abertas para o novo, mesmo que aquilo trouxesse tantas coisas boas como vem trazendo na nossa sociedade. Agora, já pensou se nós não tivéssemos aceitado lá atrás em nossas reencarnações pretéritas o advento da energia elétrica? Como é que estaria a nossa tecnologia? Como é que nós estaríamos vivendo hoje? Então, a gente só chegou aonde a gente está hoje porque nós mudamos ao longo dos tempos e porque, graças a Deus, alguns negacionistas e pessoas do contra, elas não conseguiram paralisar a própria lei da evolução, porque é uma lei. E, sinceramente, eu não vou entrar nem nessa questão aqui do abate humanitário, né? Que esses grandes empresários eles tentam botar isso aí, imiscuir isso aí em algumas leis, em algumas normas, em algumas regras sociais, porque eles estão ali sedentos e dominados mesmo pelo dinheiro, e nem também vão entrar nessa questão do sacrifício realizado por encantamento. Então, é como a gente já vem repetindo em muitos dos nossos vídeos, para nós não está em questão
matar de um jeito ou de outro jeito, mas o que está em questão é o matar, é o tirar a vida de um animal. E o animal ele tem o direito à sua vida, ele tem o direito ao seu bem viver, e existe, na verdade, uma grande desnecessidade, né, de continuar tirando a vida dos animais, seja para alimento ou seja muito menos para a nossa religiosidade de Umbanda. E então que a gente deve realmente começar a mudar, olha aí a palavrinha-chave, a mudar essa realidade o quanto antes. Até porque nós estamos incidindo em leis espirituais, em leis kármicas, e nós vamos ser cobrados sim. A própria desarmonia da natureza, essas doenças, as catástrofes, o efeito estufa, o aquecimento global, tudo isso já nos está cobrando um preço muito caro. Tem muita gente morrendo, muita gente sofrendo e já passou da hora da gente dar um basta nisso. E aí a gente começa a dar um basta nisso também nesses politiqueiros e nesses empresários que têm esse grande projeto de acúmulo de riqueza e de manter a vida deles no bem e no bom, enquanto nós estamos aqui sofrendo e pagando a duras penas todas essas questões que estão tentando nos despertar para a verdade da harmonia, da sintonia com a natureza, com todos os seres, mas parece que a gente não quer entender. E aí aquele negócio, né? A lei da dor, ela vem como uma alvissareira professora para nos sacudir e nos colocar cada um de nós em nossos devidos lugares. Então vamos pensar sobre isso. Outra coisa, a lei, ela tem que ser para todos. Então a lei de proteção aos animais, como a gente já veio comentando nos nossos vídeos, da própria vida do animal, assim, para evitar que ele sofra, que ele seja transportado vivo, que ele sofra crueldade, então ela tem que ser coerente, ela tem que proteger antes de qualquer coisa a própria vida do animal. E a lei tem que ser para todos, como a gente vem falando, fé não tem que legislar, fé não tem que buscar brechas na lei. E a gente conhece aqui mesmo no Brasil várias outras religiões, a gente poderia falar dos mormons, a gente poderia falar dos judeus, a gente poderia falar, enfim, diversas religiões, Testemunhos de Jeová, que eles não têm brechas na lei para fazer cumprir as crenças personalistas ali daquela fé, de fora o íntimo daquele povo. Então, nós também, umbandistas, não temos que ter lei nos protegendo ou nos privilegiando. Então, a vida como um bem, ela não pode ser o interesse de uma classe, de um local, de uma família, de um culto ou uma religião. Não pode se sobrepor de forma alguma a esse interesse geral e do bem comum e maior, que é a própria vida. E no caso dos animais, desse ser senciente, né, como um direito natural que ele deve ter a sua vida. Por quê? Simplesmente como nós já falamos, são seres sencientes, eles são animais que sentem, que sofrem, que são inocentes, eles são as verdadeiras vítimas nesse processo e não podem se proteger. Mais uma vez aqui a razão pela qual nós estamos sim pegando essa luta aí, entre aspas, né, no sentido figurado, obviamente, em nome dos animais. Uma religião, ela não vai acabar só porque ela não pode realizar o sacrifício animal. Existem várias outras maneiras de estar nos consagrando aí, buscando esse sagrado na nossa religiosidade. E aí eu lembro mais uma vez, a gente não pode se esquecer que por motivos religiosos, pessoas foram queimadas na fogueiras, pessoas foram sacrificadas, e sem falar em várias outras coisas que a religião fez, né, a Inquisição da Igreja Católica, enfim. Aqueles religiosos que fizeram tudo isso naquelas épocas, e mesmo algumas seitas ou religiões tribais ali, entre aspas, eles tinham as razões deles, mas que essas razões elas não se mantiveram no tempo exatamente por essa falta de fundamento que a gente vem falando, por não existir uma base sólida, pela ausência da verdade no que eles estavam defendendo. E muitas vezes, assim, essa defesa ela só se dava em nome de uma tradição, porque eu aprendi assim, porque sempre foi assim. E essas religiões, no entanto, elas não acabaram, elas se reformaram, elas evoluíram e elas permanecem até hoje. Então, isso é da lei, então não é vergonhoso, sabe? Não é constrangedor nós, como umbandistas, reconhecermos que precisamos mudar algumas formas do nosso culto, da nossa liturgia. A gente tem que ter vergonha por ser inflexível, sabe? Por não se permitir questionar, por não se permitir ponderar e refletir sobre questões que trazem o bem do próximo, o bem do animal, a vida animal, acabar com essa crueldade em si, como a gente já falou, a própria retirada da vida do animal já é cruel e ponto, não importa como esteja sendo feito. E não tem como a gente lutar contra o tempo. A gente não pode parar no tempo, nada pode se manter no presente do mesmo modo como era feito lá no passado pelos nossos ancestrais. Diga de passagem, éramos nós mesmos, muitas das vezes éramos nós mesmos. Então o tempo ele transcorre, as coisas se movimentam, o povo evolui e as culturas, nações, religiões tendem a acompanhar o movimento.
esse movimento da evolução, porque ele também ele é despertador, e ele mais que despertador, ele é libertador, não só da gente, mas libertador também dessas amarras aí que foram criadas para os animais, né, tratando-os como objetos. Até porque toda a evolução que acontece, inclusive nas religiões, elas são consequência da própria tomada de consciência humana, que não é a tradição que deve formar e educar o ser humano de forma absoluta. A tradição tem a sua importância, nós precisamos buscar, porque ela faz parte da nossa própria história, inclusive evolutiva. Mas a gente está falando de forma absoluta, a tradição ela não tem que formar, educar o ser humano de hoje. É exatamente o contrário. Nós, seres humanos, é que devemos, que desenvolvemos e formamos e criamos essas tradições. Então, as suas mudanças, quando necessário, ela também tem que ser realizada por cada um de nós, ao longo da nossa própria evolução e tomada de consciência, ou seja, acompanhando nossas novas formas de compreender, de enxergar e de agir sobre o mundo. Sinceramente, os religiosos, os espiritualizados, eles são os primeiros que devem resguardar, né, toda essa questão do movimento, das tradições, a tomada de consciência, a própria evolução que existe, a vida dos animais nesse caso específico, proteger eles como seres indefesos que eles são. Então, os próprios religiosos e mais espiritualizados é que tem que cuidar e amar a todos os filhos da criação de Olodumaré, ao invés de utilizá-los simplesmente em servidão ou mesmo aí no sacrifício, sem também entrar aí nessa questão do capricho do paladar, né, matar para comer, que realmente é um prazer rudimentar, é um prazer primitivo, mais afeito aí à nossa ancestralidade lá quando a gente ainda estava precisando da caça para viver, do que propriamente o nosso estado atual aqui de consciência, de condição de entender a importância da vida, da paz, do bem viver, da harmonia da natureza e também do direito dos animais de viverem, terem sim uma boa vida. E assim, um dos maiores motivos desses vídeos que a gente vem fazendo é que eu realmente gostaria de despertar em alguns de vocês aí, pelo menos, esse sentido da religiosidade mais essencial. Uma Umbanda assim, bem além dos umbandistas, né? Porque a Umbanda ela não se limita aos umbandistas, ao ser humano falho, que está cheio de ilusões, que está cheio de limitações, que é ainda imperfeito. Então eu queria que nós conversássemos juntos nesse canal Luz Lei Divina sobre uma Umbanda que ela vai bem além dos umbandistas. A Umbanda não como uma religião estática, engessada, paralisada ou alheia à própria força da evolução consciencial humana. Realmente eu não tenho fé em uma Umbanda que espera um milagre divino, que não faz a sua parte, que crê num Deus exterior, um Deus que castiga, um Deus punitivo, um Deus que não vai se fazer presente por meio da sua obra para me auxiliar, para me despertar, se eu não der algo em troca para esse Deus. Então realmente eu não creio nessa Umbanda que precisa de algo de nós que não seja o nosso próprio burilamento, o nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento espiritual. Obviamente nós não estamos refutando aqui o magismo da Umbanda, as oferendas que nós utilizamos, os elementos do reino vegetal, do reino mineral, porque sim, nós estamos movimentando ali princípios inteligentes e que seja de forma pura, que seja para o bem comum, para o bem de todos, não de forma conspurcada, que a gente mantenha a essência e a pureza desses elementais que nós estamos manipulando, o que é diferente do sacrifício animal, onde nada disso está sendo respeitado, nada disso está sendo realizado de forma pura, muito pelo contrário, realmente a gente está degradando uma vida, a gente está tirando uma vida, uma possibilidade de evolução, a gente está gerando dor e a gente está sendo cruel. Então isso não pode gerar coisas boas. Então, meus irmãos, que despertemos aí a nossa verdadeira religiosidade por meio de uma espiritualidade que seja ativa, que seja viva em todos os sentidos, tanto no sentido da dinâmica quanto que seja em nome da vida, para que a realização da nossa tomada de consciência e da nossa evolução espiritual, que ela se processe, que ela também seja uma religiosidade sábia, consciente e pronta para reformar o que precisa ser mudado, dentro dela e fora dela, dentro de cada um dos umbandistas e também no mundo, porque somos nós que construímos esse mundo. E trazendo aqui de forma bem sucinta os dois maiores problemas em relação ao sacrifício animal, na nossa concepção espiritual, na nossa concepção religiosa. Primeiro é a própria vida do animal, né, que é o seu meio de realização, de evolução e de fazer parte dessa criação de Olodumaré e também de viver, que é um direito natural de todos. E o outro problema,
que de fato nos causa preocupação são a questão dos processos obsessivos, os processos kármicos, para as pessoas que estão fazendo esse sacrifício. Principalmente após o desencarne, que é aí onde o véu se levanta e o tribunal da nossa consciência vem nos cobrar o que nós já tínhamos condições de fazer diferente, mas a gente, por teimosia, por não querer pensar, por não querer falar sobre, nós continuamos fazendo tudo do mesmo jeito. Então, assim, ambos os fatores, eles são muito, muito sérios em nível da nossa espiritualidade. E quanto à matança para comilança, em se tratando da vida dos animais, é de fato a questão mais grave e cruel. Isso aí é indiscutível. Pela quantidade, pelos milhões e bilhões de animais que nascem para morrer pela nossa boca, literalmente. O grande problema por trás dela, como a gente já vem falando, é a ganância dos grandes empresários e dos politiqueiros, que eles estão acumunados, e da própria desumanidade, né? Que criou essas regras aí do jogo da vida sem minimamente se importar com a minha vida ou com a sua vida, e muito menos ainda com a vida dos animais. Não estão nada preocupados com a natureza, nem muito menos com o que o povo vem sofrendo por causa desse desequilíbrio, porque a Umbanda e a nossa religiosidade, ela passa pela própria humanidade, a empatia com todos os humanos e não humanos, e sendo assim a gente não pode mais se calar, né, diante de tanta desumanidade, de tanto egoísmo, de tanto materialismo e tudo pelo dinheiro. Então não tem como a gente não fazer esses recortes dessa questão desses grandes empresários e politiqueiros que estão manipulando, escravizando não somente a nós, mas também como a própria vida animal. E convenhamos, quando eles têm de escolher entre mim, entre você ou entre o dinheiro, os lucros dele, todos nós já sabemos qual é a resposta, todos nós já sabemos como esses políticos, esses grandes empresários vêm vivendo. Então assim, é surreal o que a gente tem vivido, o que a gente tem passado, com tanto negacionismo, com tanta ignorância e de certa forma até uma idiotia mesmo, né? Ou seja, o id, o ego, dominando as pessoas, sabe? Sem permitir que elas pensem, elas reflitam, que elas tenham esse acesso aí, esse contato com realmente essas forças sagradas, com a natureza e com o próprio eu divino. Então, a chamada que a gente faz é: acordemos umbandistas. Nós, como religiosos, nós precisamos sim agir dentro da nossa humanidade e buscar uma solução definitiva para tudo isso, e que comece já, a gente sendo consciente, a começar pelos nossos ritos, pela nossa religiosidade, a forma como a gente vive e compreende a nossa espiritualidade. Então, minha irmã, meu irmão bandista, a gente aprende muito mais quando a gente entende que nós não estamos separados aqui um do outro, que nós não estamos separados da natureza, que nós não estamos separados dos animais. Então é nos relacionando com a natureza que a gente toma consciência que, inclusive, a gente tem acesso aos conhecimentos aí do nosso Pai Oxóssi. Nós sabemos que a natureza está sintetizando ali todos os princípios da inteligência que está ali na árvore, que está nas plantas, que está nas ervas, que veio do reino mineral, que passa pelo reino animal, e também o nosso Pai Ossan, as curas que estão nas ervas, todos os sagrados orixás que são os mantenedores absolutos de tudo o que está na natureza, de toda a vida, dos processos de evolução, das leis kármicas. Então a gente precisa entender que é nos relacionando harmoniosamente com a natureza que a gente toma consciência com essas verdades, que a gente entra em contato com essas inteligências, e assim a gente vai crescendo em sabedoria, a gente vai crescendo na própria consciência religiosa e espiritual de estar vivo, encarnado neste planeta por um propósito, e não apenas para ser religioso, mas para descobrir essas grandes verdades da nossa existência, da nossa vida. E eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã, umbandista, por que essa dicotomia entre o ser humano e a natureza, entre o ser humano e os animais, se a própria essência da nossa religião de Umbanda nos pede essa conexão harmoniosa e espiritualizada com a própria natureza, com as forças e energias da natureza, que são os nossos próprios orixás aí, que se irradiam para o mundo e materializam tudo isso que a gente vê ao nosso redor. Por que ainda, eu pergunto para vocês, esse antropocentrismo aí medieval, que toca a idade das trevas da humanidade, que ainda quer se perdurar nos dias de hoje? Sabe? Onde o ser humano, ele continua se achando, alguns seres humanos continuam se achando o centro do mundo, o centro do universo, o centro da galáxia, e que tudo tem que girar em torno dele, para favorecer ele, em favor dele, a ponto de que o ser humano, dentro desse antropocentrismo aí, ele começa a sentir o dono da vida de um animal, o dono de toda a natureza, de que toda a criação de Olodumaré, inclusive aí de nosso pai Oxalá,
e foi concebido para servir a humanidade, para servir o ser humano. Então a Umbanda ela nos pede um contato puro com a natureza, uma conexão mais profunda, uma contemplação em sintonia harmoniosa com tudo o que é natural, tudo que é natureza, tudo que está vivo. A própria luz do orixá, Ori, lembrando vocês aí, vem de cabeça e chá vem de luz, a luz do orixá, ela diretamente na minha coroa, ela sem precisar passar por nada que possa macular essa relação, que possa desrespeitar as leis espirituais, que possa desrespeitar o direito à vida, ao bem viver de qualquer ser que sente, que pode sofrer, mas que também sente o nosso cuidado, o nosso amor e o nosso carinho. Então é realmente muito estranho que alguns umbandistas, ao invés de buscar essa sintonização profunda com a natureza e com os seres, eles prefiram colocar a natureza também para fora, separada de si, apartada de si. Então ele não consegue se identificar com tudo que é natural, com toda a natureza e com a vida. E assim ele acha que tudo isso existe para servir aí os seus caprichos e os seus interesses. Eu queria realmente perguntar para cada um de vocês se vocês conseguem perceber que é esse mesmo pensamento de achar que a natureza está fora, que a vida que está fora não toca a gente, é o mesmo pensamento que coloca essa divindade, Olodumaré, do lado de fora, externo e à parte de cada um de nós. Então, uma divindade, aquela mesma ideia da divindade exterior, que me pune e que me condiciona em sua relação comigo, a, por exemplo, pelo sacrifício animal, a me dar alguma coisa, a fazer alguma coisa por mim. Ou seja, o meu burilamento, o meu despertar, a manifestação do meu amor por todas as vidas, todos os seres, não seria suficiente. E que se não houver esse sacrifício animal, eu então não vou poder entrar em contato com esse sagrado, eu não vou poder recepcionar, eu não vou poder receber as bênçãos e misericórdias aí desse Deus grandioso Olodumaré, absoluto, do nosso Pai Oxalá, dos nossos sagrados orixás. Ou eu faço ou então eu não recebo, ou eu faço ou então eu vou ser punido. Será que já não está na hora, meus irmãos umbandistas, minhas irmãs umbandistas, da gente rever essas nossas atitudes, a base da nossa religiosidade, da nossa espiritualização? Bem, na nossa casa espírita Ser Luz, de Umbanda, a gente tem a certeza de que os nossos sagrados orixás, eles não falam para nós, eles conversam com cada um de nós. Então, assim, é uma relação próxima. Obviamente que a gente tenta aprofundar, a gente tenta se sintonizar cada vez mais, mas é uma coisa interna. Ela não é externa, e mesmo quando ela passa pelo externo, é dentro dessa lei da fé, do amor e da caridade da Umbanda. Então, a coisa em si, entre aspas, aí, ela acontece no nosso ori, na nossa consciência, dentro de cada um de nós, e não fora. Entende o que eu quero dizer? Então, por isso, nós preferimos aqui na nossa Casa Espírita Ser Luz dizer o seguinte, que os orixás, eles não falam para nós, eles conversam conosco. Mas eles fazem essa conversa, esse diálogo com a gente, eles mostram o seu amor por cada um de nós, principalmente por meio da própria natureza, essa natureza viva, essa natureza pulsante, os sítios energéticos, né, sempre fulgentes, irradiantes, toda a natureza que está viva, repito novamente, viva, como o próprio verbo materializado dessas vibrações cósmicas que a gente chama de orixá na nossa Umbanda, e que deve conversar diretamente conosco. Por isso, no nosso ori, é por isso que os nossos ritos, as nossas liturgias, quando nós fazemos o magismo da Umbanda, apenas com elementos minerais e vegetais, exatamente para equilibrar os elementos dentro de nós, para fazer essa relação com os elementais do nosso corpo físico, com os elementais da natureza, para criar esse canal de conversa, de conciliação, de pacificação, mas sem gerar dor, sem gerar sofrimento, e é um ato de amor, é um ato muito comedido, frugal, inclusive até na nossa própria forma de alimentar. Por isso a gente busca o vegetarianismo na nossa Casa Espírita Ser Luz, e nós temos sim o veganismo aí como uma grande missão, mas que nós estamos trabalhando a nossa própria consciência, o nosso dia a dia, nos adequando, mas a gente não se nega a reconhecer o que a gente precisa mudar imediatamente. Bem, eu penso que nós fizemos um belo e profundo estudo aí nesses 7 vídeos, hoje, né, encerrando esse 7º vídeo. Nós gostaríamos aí de já ir encerrando, dizendo que às vezes as religiões elas são boas condutoras aí do nosso senso moral, e que esse senso moral seja mais apurado e até mais sensível, esteja mais sensibilizado ao mundo, aos seres e a tudo que acontece. Mas também a gente tem que dizer que esse senso moral mais apurado,
ele deve sempre lembrar aos religiosos o propósito das suas religiões e da sua própria espiritualidade. Obviamente a gente sabe que tudo isso depende aí do livre-arbítrio e da vontade de cada um, mas a gente não pode se negar a entender que a religião, elas são boas condutoras morais, mas é a moral que deve nos lembrar do que é certo, do que é errado, do que é bom, do bem, belo e justo e do que vai contra a lei. A gente realmente a gente não pode, a gente nem tem o direito de pensar o mundo, as relações, a nossa própria humanidade, ou seja, o nosso papel dentro desse universo, baseado exclusivamente na nossa fé. Né? As pessoas não podem continuar fazendo coisas que vão contra algumas leis naturais, algumas leis espirituais, baseadas simplesmente na sua fé ou numa tradição. Porque nós precisamos nos basear como seres humanos, como religiosos, como pessoas espiritualizadas, em valores que são universais, que são fundamentais, que são indisponíveis, ou seja, que ninguém pode abrir mão e que ninguém pode tirar de ninguém, e que esteja à disposição de todos, sem exceção. E isso sim é a verdadeira justiça que a gente vem falando, a justiça para todos, uma justiça que ela é justa e não só que me convém. E eu queria também deixar registrado que nesse nosso último vídeo, para chamar a atenção para que vocês percebam que esses nossos argumentos, as nossas considerações, não são brancos, não são pretos, não são de religião de matriz africana, nem de matriz europeia, nem ocidental, nem oriental, nem muito menos americana. Não se trata de argumento de cor, de raça, não. A gente está falando de valores universais, a gente está falando da tomada de consciência, coisa que está além de qualquer raça, de qualquer religião, de qualquer cor. Porque simplesmente a gente busca, dentro desse nosso canal Luz, Lei Divino, a nossa própria religiosidade e espiritualidade, mas também a justiça para todos. E o mais importante de tudo isso, a base moral de cada um bem desenvolvida, as virtudes humanas realizadas, principalmente para os que escolhem os caminhos espirituais do sagrado. E é preciso a gente dizer também que acima de tudo isso, o que a gente está trazendo aqui como argumento, como ponderação, está a verdade. Essa verdade da qual nenhum de nós pode se sentir seu canal exclusivo, nem seu dono. Então nós estamos trazendo aqui essas considerações, essas ponderações que nós viemos fazendo, à luz, ao público, exatamente para que possam todos esses argumentos serem analisados, ponderados por cada um de vocês e mesmo contestados também, mas que seja de forma consciente, sob bases espirituais, do sentido maior da nossa própria religiosidade e espiritualização de Umbanda, e que seja de modo respeitoso também. Para finalizarmos essa série do Papo Reto sobre sacrifício animal, de novo esse tema, uma última frase que eu digo aqui com muito carinho, com muito respeito a cada um de vocês, meus irmãos e irmãs umbandistas. Lembrem-se, a Umbanda ela está além de mim, ela está além de você. A Umbanda ela está além de qualquer umbandista. A Umbanda ela é luz e ela é lei divina. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso era o que eu tinha para dizer. Se algo serviu, use para o bem. Se não serviu, jogue fora. Estamos aqui à disposição também para ponderar todas as considerações que foram feitas aí quem é a favor do sacrifício animal. No mais é isso. Paz e bem. Um abraço cheio de axé e até o nosso próximo vídeo do Papo Reto. Mas agora sobre um novo tema. Se assim Deus permitir, Olodumaré, nos abençoar e nos consagrar com essa possibilidade. Saravá, que Oxalá nos abençoe e que os sagrados orixás e nossos guias de Umbanda nos conduzam aí à verdadeira Umbanda como luz e lei divina. Recado dado, até breve em um próximo vídeo.